as notícias boas, elas aparecem diariamente. E eu tenho aqui uma ótima notícia. Deputado Bongás, em 22 anos, quando o presidente Lula iniciou o governo no Brasil, de lá para cá, nós quintuplicamos o número de jovens pretos e pardos, pretas e pardas nas universidades brasileiras. 5 vezes mais. Eu lembrei disso porque vi uma entrevista daquele sujeito inelegível e, dentre outras besteiras, ele disse que é contra a cota de cores. Ele falou assim, portanto, contra as cotas raciais. E a gente tem que comemorar, porque é um dado tão importante você ter 5 vezes mais estudantes negros, negras, pardos e pardas nas universidades brasileiras. Então, eu quero parabenizar a política de cotas, parabenizar o presidente Lula por insistir nisso. Mas talvez seja esse um dos motivos que tanto insistir e dar um golpe. E eu fiquei assustado de ver agora, isso nem na CPMI tinha aparecido, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não só estava marcado para morrer pelos golpistas no tal punhal verde e amarelo. Aliás, Bolsonaro disse que foi a esquerda quem fez todo aquele movimento golpista. Ele disse que o punhal não é verde e amarelo, ele deve achar que o punhal é vermelho. Mas o nome era exatamente punhal verde e amarelo e não é à toa. E ele simplesmente disse que, eles disseram agora num vídeo, que o Alexandre de Moraes não estava apenas marcado para morrer, ele estava na mira de ser atirado. Isso está agora, né, nos áudios que serão apresentados daqui um pouco. Então, este golpe que eles traçaram era muito mais violento do que nós podemos imaginar, e nós escapulimos por pouco. Mas eu estou entrando com uma ação contra um deputado dessa casa, filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo, porque ele agora vive nos Estados Unidos conspirando. Ele vive nos Estados Unidos agora para bloquear a justiça. Agora quer apresentar um projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos, ele acha que é deputado lá, junto com os golpistas, para atingir o Supremo Tribunal Federal, que vai fazer o julgamento do pai dele. Chama-se obstrução de justiça. É isso que Eduardo Bolsonaro vive com dinheiro público dos brasileiros fazendo nos Estados Unidos. Há que se perguntar, eu peço a vocês mais 30 segundos, se não é o caso, e no meu entendimento é, da Procuradoria-Geral da República solicitar a apreensão do passaporte desse Eduardo Bolsonaro para ele parar de gastar dinheiro à toa e conspirar contra o Brasil lá fora nos Estados Unidos. Aliás, não é só lá. É uma articulação da ultradireita junto a pessoas que fazem gestos nazistas, como aquele Bannon que nós vimos lá nos Estados Unidos e outros. Então, presidente, realmente, Bolsonaro vai ser preso e eles estão apavorados. Hoje eu quero falar sobre o peso das fake news, inclusive nessa questão da denúncia do golpe que vai levar Bolsonaro à cadeia. Olha a notícia de hoje, 52% das menções, denúncia do golpe, são fake news e ataques à PGR. A esquerda começou com vantagem, porque é lógico, tem milhares de documentos, vídeos, denúncias na Polícia Federal, delações, etc., que mostravam que o golpe foi perpetrado continuamente desde abril ou maio de 2021 até o dia 8 de janeiro. Agora, as redes sociais hoje estão superando a cobertura televisiva. Talvez isso explique um pouco as pesquisas de hoje. Ou seja, é o mundo das fake news. Aliás, eu queria inclusive dizer o seguinte, o chefe das fake news, o homem que criou essa lógica, chama Steve Bannon. Ele ficou preso até a posse do Trump, agora há pouco, porque ele é aquela figura que criou a narrativa paralela das mentiras que foram adotadas pela extrema-direita mundialmente. E ele continua fazendo isso, liderando o tal do CEPAC, onde o deputado Eduardo Bolsonaro frequenta, inclusive, como aprender a fazer mais fake news do que o bolsonarismo já faz aqui hoje. Esse Steve Bannon já esteve preso também. E mais do que isso,
nós temos ali a seguinte questão. Deputado Chico Alencar, o Steve Bannon, na reunião da CEPAC, na cara do bolsonarinho, ele fez o gesto nazista, assim como o Elon Musk tinha feito o gesto nazista. Todos eles figuras chaves do governo Bolsonaro. Eles seguem o nazismo, como eles cumprimentaram a vitória neonazista na Alemanha também. Então nós estamos aqui para dizer o seguinte, hoje cedo, vejo vocês, a entrevista do Bolsonaro, ele falou 3 coisas. Medo de ser preso às 6 horas da manhã, aquele toque-toque da Polícia Federal, que ele tem pânico. E mais, ele acha que o Supremo Tribunal Federal e as turmas são câmeras de gás. Câmara de gás não lembra os campos de concentração do nazismo? É exatamente isso. Eles são adeptos do nazismo e reclamando que vão para a câmara de gás do nazismo. É isso. Eles estão enganando o povo o tempo inteiro. É a avalanche de fake news. E, mais ainda, que o Cid está sendo torturado. Eu vi os depoimentos, passei o fim de semana vendo os depoimentos e lendo a peça da PGR. E posso dizer para vocês o seguinte, o Cid não aparece sentado na cadeira do dragão para levar choques em todos os membros, o Cid não aparece pendurado no pau de arara, o Cid não está na geladeira do doicode do Rio de Janeiro, nem no afogamento simulado, nem na cruz do espancamento. Ele está dando de livre e espontânea vontade o seu depoimento, querendo, inclusive, porque ele tentou fazer um bypass lá e saiu correndo, porque ele não vai passar de 2 anos de cadeia depois da delação, e livrou a cara da família ainda. Então, é tudo ficção. O Bolsonaro falar isso, ele, defensor do brilhante Ustra, o maior assassino que já passou pelos doicodes. E agora nós estamos com um filme aí para ganhar o Oscar, né? Que passa-se no doicode do Rio de Janeiro, onde foi torturado e morto Rubens Paiva e onde eu fui torturado, no mesmo centro de tortura, quartel do Exército da Polícia Militar. Então, esta cantoria que eles fazem não vai servir para nada, porque ganham na rede social não é prova de nada, as provas são consistentes, elas são robustas e realmente elas vão causar imenso impacto e eles vão baixar a bola quando o Bolsonaro estiver entrando na cadeia. Agora, mais do que isso, eu queria dizer o seguinte, 2 generais, ou seja, 2 altos comandantes foram os que impediram o golpe efetivamente, que foi o general Gomes Freire, que falou para o Bolsonaro o seguinte, se você continuar com a minuta e tocar ela, eu vou ter que prendê-lo. Você quer uma ditadura de 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o Cid, um depoimento dele, tá? E o Batista Júnior, da Aeronáutica, porque o da Marinha queria botar a tropa na rua. Depois se somaram outros generais, como esse Mário Fernando, Paulo Sérgio e tantos outros que vão pegar cadeia também, e uma gama de coronéis que faziam parte dos Kid Pretos, que estavam aí para assassinar. O Bolsonaro concordou com o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Não era brincadeira, é real. Assassinato. E eles vão com essa conversinha. Não teve golpe. Se tivesse golpe, tinha arma, tinha tanque. Se tivesse golpe, eu não estava falando aqui hoje, presidente. Nem você, nem ninguém. Porque golpe de Estado cria a sua narrativa de torturadores e bandidos que servem à grande elite brasileira e servem a criar o terror na sociedade que nós vivemos durante 21 anos. Essa fase passou, vocês perderam e vocês ainda não enfiaram a viola no saco. Também quero falar rapidamente do papel do agro, como financiador do golpe. Não vou criar unanimidade, não são todos empresários não, mas o principal financiador do golpe de Estado, que falam que o agro é pop, ele não é pop não, ele é golpe.
O agro é golpe. Vou dizer aqui algumas das coisas que eles financiaram. Fechamento de rodovias por caminhões deles mesmos para causar o caos. Financiamento de toda a infraestrutura dos acampamentos golpistas na porta de quartéis com anuência de chefes militares. Financiamento da viagem do Bozo para o exterior. Ele ficou 3 meses lá. Tem até o nome do sujeito aqui, Paulo Junqueira. Nós vamos ver, vou dar nome aos bois, mais do que isso aqui. Mas esse aqui já é um deles. Financiamento da carne, que significava dinheiro, para o churrasco, que significava golpe. Está tudo lá, está tudo escrito, está tudo confirmado, etc. E mais, financiamento da festa da Selma, que foi os bandoleiros que invadiram a Praça dos Três Poderes, e financiamento da Operação Punhal Verde e Amarelo, onde o general Braga Neto é o chefe dos Kid Pretos, e tem mais. O Coronel Cid não é nenhum coitado, entende? Ele ia ser o chefe do batalhão de ataque lá em Goiânia, que ia chegar aqui com 1.500 homens. Homem de confiança do Bolsonaro, depoimento confiável. Por isso, presidente, dizer o seguinte: por mais que mintam, por mais que criem fake news, inclusive em relação à economia ou qualquer coisa, por mais que façam muvuca aqui no plenário, não vai ter jeito. O caminho do Bolsonaro é a prisão, porque quem destrói a democracia não pode continuar convivendo com ela. Inclusive vários parlamentares que defendem golpe de Estado aqui.